Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, esse aqui é o primeiro vídeo do canal, que está sendo feito com esse objetivo de me aprofundar mais nas coisas, né? Muitos pais assistem às aulas das crianças, querem aprender mais com o conteúdo das crianças mesmo, e lá eu preciso adaptar, né? Preciso adaptar o conteúdo para que todo mundo consiga compreender. Então, aqui no YouTube vai ser um lugar onde eu posso me aprofundar, posso trazer mais conteúdo, uma coisa mais densa e também deixar tudo público para as pessoas que também têm interesse, essas coisas. Eu escolhi como primeiro tema a mitologia da Mesopotâmia, mais especificamente a criação do mundo para o povo da Mesopotâmia. Eu vejo que já no meu público, digamos assim, as pessoas já compreendem a necessidade de apresentar mitologia para as crianças, mas sempre tem um foco muito na mitologia grega, que realmente é bastante elevada, né? Trata-se da simbologia da natureza, do nosso próprio ser, a ideia do herói, né? O grande herói grego, que é usado para inspirar os jovens e tal. Então, realmente tem muito valor. Mas esse tema da Mesopotâmia, né, tratando de mitologia da Mesopotâmia, eu também vejo uma grande riqueza em todos esses conteúdos, mas ela é pouco trabalhada. E eu entendo até o motivo porque dos gregos, pelo menos, foi sendo arrastado desde aquela época, né, não foi muito perdido, e a da Mesopotâmia ela foi descoberta há pouquíssimo tempo. Então, deixa eu voltar um pouquinho para falar um pouco melhor. Nesse caso, quando a gente tá falando de criação, eu tô falando para vocês do Enuma Elish, que é este livro aqui. Esse aqui é o Enuma Elish, ele tá pela tradução do Jacinto Lins Brandão, e o Enuma Elish, na verdade, significa quando no alto, e essa narrativa tá escrita em 7 tabuinhas, na verdade, né, de 132 e 168 versos. Deixa eu mostrar um pra vocês. Essas tabuinhas, então, foram escritas em cuneiforme. Diversas delas foram encontradas ao redor do tempo. As mais recentes foram encontradas em 1849, ou seja, ontem. Pra gente que estuda história, 1849 foi ontem. Considerando que isso daqui é de mais de 900 antes de Cristo, né? Um conhecimento de mais de 900 antes de Cristo. É assustadoramente antigo e assustadoramente recente que a gente tem esse conhecimento. Hoje ela tá quase completa, a tradução foi inaugurada em 1876, mas ainda foi passando por adaptações, foram resolvendo alguns quebra-cabeças aí do cuneiforme, porque realmente não é fácil de entender uma coisa dessas, né? Que foi, aliás, nossa primeira escrita, a primeira vez que o ser humano foi escrever, de fato, foi nisso daqui, né, com o cuneiforme. Eu vou falar um pouco desse contexto histórico também, né, trazer algumas reflexões, mas antes eu queria contar, resumidamente, a história da criação, que se trata, de fato, o Enuma Elish. E aí esse trecho é o que eu leio nas aulas, inclusive, e eu vou deixar ele de alguma forma na descrição do vídeo para vocês terem acesso e lerem para as crianças, enfim. No início dos tempos, havia um caos primordial, representado por 2 deuses principais. Apsu, o deus da água doce, e a Tiamat, o oceano salgado. De sua união nasceram os outros deuses, que se multiplicaram e se tornaram barulhentos, perturbando o pai Apsu. Então, Apsu decidiu eliminar os outros deuses, mas seu plano foi descoberto por Ea, um dos deuses mais sábios. Ea decidiu agir para proteger os demais deuses e matou Apsu enquanto ele dormia. A partir dos restos de Apsu, Ea construiu sua morada e se tornou conhecido como Ea Enki, o Senhor da Sabedoria. No entanto, Tiamat, ao descobrir sobre a morte de Apsu, ficou enfurecida e jurou vingança contra os deuses. Tiamat reuniu um exército de monstros terríveis para lutar contra os deuses. E eles ficaram aterrorizados com a fúria de Tiamat e decidiram procurar um líder para combatê-la. Eles escolheram Marduk, que era filho de Ea e um dos principais deuses, o deus mais poderoso. Marduk concordou em enfrentar Tiamat, mas com uma condição, que se ele a derrotasse, seria proclamado o rei dos deuses e receberia poder e autoridade sobre todo o universo. Os deuses aceitaram a condição de Marduk e ele se preparou para a batalha. Ele criou arco e flechas poderosas, montou em sua carruagem e enfrentou a deusa.
Após uma batalha feroz, Marduk conseguiu matá-la, dividindo-a ao meio com uma flecha. Ele então prendeu os monstros que estavam ao lado de Tiamat e os amarrou com correntes. Após sua vitória, Marduk foi proclamado rei dos deuses e criou o mundo a partir dos corpos de Tiamat. Ele dividiu seu corpo em duas partes, formando o céu e a terra. Depois também criou a humanidade para servir aos deuses. Ao final de sua criação, o jovem deus ficou encarregado de administrar o universo criado, atribuindo tarefas administrativas aos deuses e aos homens. Fim da narrativa. Na realidade, esse mito não é o mito original de criação do mundo, né? A gente tem vários mitos de criação aí, mas esse não é o original da Mesopotâmia. O Norman Cohn, que é um historiador que faleceu em 2007, ele fala muito num livro chamado Cosmos, Caos e Mundo que Virá. E nesse livro ele diz o seguinte, que é mais provável que os sacerdotes tenham elevado seu Deus à posição de criador para mostrar que ele merecia ser o Deus padroeiro de uma Babilônia recém-elevada a uma posição de domínio. O que ele quer dizer com isso, né? A Mesopotâmia, que é aquela famosa região entre os rios Tigre e Eufrates, onde atualmente é o Iraque, ela é considerada, então, o berço da civilização, a primeira vez que os homens decidiram se unir em algum lugar e parar e se fixar ali e tal. E, às vezes, ela é representada como se fosse um oásis, né? O grande local no meio dos rios, um local fértil, um local feliz, no meio daquele mundo selvagem e desértico. Mas ela não era uma região fácil de viver. O povo sumério, que era o povo habitante da Mesopotâmia, sofria com falta de víveres, com mudanças climáticas severas, com secas nos rios, né? Não eram rios tranquilos, não eram rios perenes assim. E também, que é o pior de tudo, eles sofriam com invasões de povos estrangeiros durante muito e muito tempo. Essas invasões obrigaram o povo da Mesopotâmia a amuralhar a cidade. Isso simboliza aquele sentido de cidade-estado. O que é uma cidade-estado? É uma cidade cujo governo, né, é único, assim, né? Tem as suas próprias leis, tem seu próprio rei, tem seu próprio exército e seu próprio zigurate, inclusive, né? Falando aqui de sacerdotes, já que a gente falou desse ponto, os zigurates, então, eram os locais onde os sacerdotes faziam culto. E se cada cidade tinha o próprio rei, próprio exército, próprias medidas, próprios costumes e próprios sacerdotes, também tinha o próprio zigurate e tinha o próprio deus, cada uma cultuava um. E mesmo com as cidades todas cercadas por muralhas, ainda assim as invasões eram constantes. E aí sempre virava, e algum império vinha, né, o império surgia, um povo estrangeiro ia lá tentar estabelecer um império, que foi o caso do Sargão, o acadiano, que formou o império ali acadiano naquela região. Nesse cenário de queda e ascensão de impérios, da cidade da Babilônia surge um homem chamado Hammurabi. E por volta de 1800 a.C., Hammurabi então ergue-se com o objetivo de unificar todas aquelas cidades em crise. Ele já tinha consciência de que aquela união não aconteceria por força bruta, porque isso já foi tentado anteriormente com o próprio Sargão, que eu citei, e com outras invasões de povos estrangeiros. Então, aquela união não aconteceria por força bruta, então Hammurabi começou com uma reforma religiosa. E é nessa que ele propõe Marduk, que, como eu falei que cada cidade tinha um deus principal, Marduk, como deus principal da Babilônia, ele então é chamado a ser o Senhor Supremo, né? Porque ele derrota o mal. Então vejam que a revolução cultural ela não é tão recente assim, né? Lá nas primeiras cidades do mundo a gente já tinha esse conceito. Não tinha esse conceito, mas a gente já tinha aí uma ideia de revolução cultural. Além de conquistador, além de provedor de uma revolução, o Hammurabi, ele também tinha seu caráter de jurista. Afinal, ele foi o primeiro homem a escrever um código de leis no mundo. Então, a primeira vez que um código de leis estava lá escrito na pedra, né, para as pessoas seguirem,
foi quando Hammurabi começou com isso. E quando ele estabelece esse código de leis, ele já está dominando uma vasta quantidade de cidades e já está impondo a figura do Deus Supremo Marduk, entende? No prólogo do código, que aliás você pode encontrar esse código tranquilamente na internet, você pode pesquisar assim, Código de Hammurabi, primeiro código do mundo e tal, e aí aparece lá o código inteiro traduzido, acho o máximo isso. Mas no prólogo, o Hammurabi escreve o seguinte: chamaram por meu nome Hammurabi, o príncipe exaltado que temia a Deus para trazer a justiça na terra, para destruir os maus e criminosos, para que os fortes não ferissem os fracos, para assegurar o bem-estar da humanidade. Hammurabi, o príncipe de Bel sou eu, que conquistou os 4 quadrantes do mundo, que fez grande o nome da Babilônia, que alegrou o coração de Marduk. Quando Marduk concedeu-me o poder de governar sobre os homens para dar proteção de direito à terra, eu o fiz de forma justa e correta e trouxe bem-estar aos oprimidos. Lembrando que o Marduk, ele ficou responsável pela administração dos deuses e dos humanos, né, das forças humanas e divinas. Então, quando ele derrota o caos, derrota a Tiamat, ele fica responsável por isso, né? Cada deus vai ter uma tarefa a cumprir, cada homem vai ter uma tarefa a cumprir. E no caso, o Hammurabi já escreve aqui, né? Quando Marduk me deu esse poder, né? Quando Marduk me chamou como chefe, vejam só. Então tem realmente aí uma religação com o divino, né? O Marduk, ele vira um símbolo. Esse discurso que vocês ouviram aí, ele é realmente bem bonito, mas isso não significa que não existiu uma repressão militar no governo de Hammurabi. Inclusive naquele livro de antiguidade da Susan Wise, o livro vermelho, que bastante gente usa para estudar história, e eu também uso, mas ele precisa desses, né? A gente precisa adaptar, a gente precisa conhecer a história. Nesse livro da Susan Wise, ele fala que o Hammurabi, então, era um homem justo, porque tá escrito lá no prólogo, né? Então, o Hammurabi era um homem justo e tal. E não era assim, teve repressão militar no governo do Hammurabi. Nesse livro aqui, do Daniel Hobbes, que é História Sagrada do Povo de Deus, ele fala na página 44, ele diz assim, ó: é longa a lista das cidades que Hammurabi castigou até arrasá-las. Então, não é um discurso bonito, né? Realmente é só na teoria. E essa seção do livro aqui do Daniel Hobbes, inclusive, ela se chama Hammurabi Contemporâneo de Abraão. E aqui a gente pode relacionar um pouco da história do grande rei Hammurabi com a história sagrada. O Abraão, o pai da fé, ele nasceu numa cidade-estado chamada Ur, que ficava no sul da Mesopotâmia. A família de Abraão, que na época é chamada de clã, né? Que no caso eram famílias cujo chefe era o principal e tal, enfim, né? Famílias enormes, inclusive. Então, o clã de Abraão tinha como chefe o pai dele, que era Taré. E Taré, ele era um comerciante, comercializava dezenas de coisas que eram um trabalho comum lá na Mesopotâmia, quando eles tinham os rios, né? Eles usavam os rios para ficar trocando bens, circulavam pelas cidades. Então, o Taré era um caso de um grande comerciante que enriqueceu na cidade de Ur, mas devido a esses caos que tinham, né? Invasões o tempo todo, brigas o tempo todo, imperialistas aí, esses reis que queriam dominar tudo, impor essas leis que nem a gente viu. Por causa disso tudo, Abraão, então, com seu pai, né, Taré, eles decidem sair de Ur. E aí eu queria falar com vocês também sobre um trecho que o Daniel Hobbes escreve, que fala um pouco sobre Abraão, e eu já vou trazer umas reflexões aqui para vocês, mas vamos lá. O trecho é o seguinte: até que ponto da decisão de Abraão de abandonar o país onde sempre vivera terá sido influenciada por essa política autoritária, unificadora e insuportável? Para convencer o velho Taré de que era preferível partir, Abraão deve ter encontrado excelentes argumentos na política do rei da Babilônia. E quem sabe se a tentativa de unificação religiosa em torno do ídolo Marduk não terá acabado de decidir aquele que já trazia no coração a certeza de um Deus único. Os que me acompanham há mais tempo sabem que eu sou adepta à história providencialista, né? Muito fundamentada por Santo Agostinho, fala-se um pouco na Cidade de Deus e tudo. E o que significa isso, né? Que a providência seria o instrumento que Deus usa para agir na história. Nesse sentido, na própria história do Marduk,
eu vejo a emergência, e quando eu falo emergência, eu falo nos dois sentidos, né? Emergência no sentido de emergir e emergência no sentido de urgência também. Então, nessa história do Marduk, eu vejo essa emergência de um politeísmo que precisa sair para um monoteísmo. Eu vejo esse mito como uma forma como Deus age na história. Lembrando então que as cidades da Mesopotâmia eram todas divididas e cada cidade tinha um próprio deus, ainda assim eles tinham os deuses de tudo e cada cidade acreditava numa coisa, fazia sacrifício para um deus específico e tal, e de repente então surge essa unificação com o Marduk, porque agora a gente tem um deus supremo, a gente tem um deus que vai acima dos outros, que inclusive ajudou a unificar culturalmente toda aquela região da Mesopotâmia através da política do Hammurabi. E ainda tem certas semelhanças na figura do Marduk com... Vamos lá, esse discurso é mais da minha cabeça, mas vamos lá. Existem certas semelhanças na figura do Marduk com a figura do próprio Deus de Abraão. Por exemplo, o Marduk tinha vários olhos ao redor da cabeça e esses vários olhos simbolizam o cuidado, né? Então, o Marduk era um deus que ele tinha cuidado com os deuses, com o mundo, né? Já que ele foi o criador, além disso, ele era o criador, ele que criou a humanidade. Marduk também, ele usava palavras mágicas, ele agia através da palavra, justamente como Deus age, né? Através das palavras criadoras. São Tomás fala que Deus fala com palavras e fala com coisas, né? Então veja, o Marduk também ele já tinha um símbolo aí de palavras criadoras. E fora que também esse ponto de Marduk assumir uma posição de rei dos deuses, ele ser mais do que o outro, né? O momento que você tem a emergência do monoteísmo, assim. Então, e esse monoteísmo, ele surge com essa necessidade de formar uma hierarquia que não tinha na Mesopotâmia, né? Era tudo bagunçado, era um monte de invasão, eram vários exércitos pititicos divididos em cidades, e agora não, agora a gente tem uma Babilônia, agora a gente tem um Deus supremo, agora a gente tem um grande exército, tudo unido, sob uma mesma cultura, sob o mesmo código de leis, por mais que haja uma grande repressão, mas ainda assim a gente tem uma cultura única, dá pra entender? Agora, um só Deus é representante da capital de uma região inteira, entendeu? E esse mito que eu li pra vocês, ele traz um pouco desses processos espirituais e psicológicos que vão acontecendo para que a gente chegue até onde a gente chegou. Então veja, o Marduk, então, ele une as cidades da Mesopotâmia, ele é o Deus que divide as obrigações entre os deuses, né, as funções de cada deus, e além disso ele cria o homem para colaborar com a criação. O homem, então, ele é um colaborador junto com a criação, já que ele pega o corpo da deusa do caos para criar o homem, para ajudar a manter o equilíbrio no mundo, né? O Marduk foi essa figura para o povo da Mesopotâmia. O Norman Cohn, que é aquele historiador que eu citei lá no começo, que fez o Cosmos, Caos e blá blá blá, ele fala que o Marduk, ele é um símbolo da juventude, do dinamismo, da criatividade, das mudanças, porque antes, veja só, a gente estava num caos primordial por dois deuses principais, duas forças primordiais, a Tiamat e o Apsu, que simbolizam, então, a interpretação do Norman Cohn, a antiguidade, a inércia, a coisa parada, a coisa velha. E aí vem o Marduk com o dinamismo e muda tudo, e muda as funções, e estabelece uma nova ordem, sabe? Então, na cabeça do Norman Cohn, é o momento da emergência da juventude também, do poder novo, do poder dinâmico, do poder criativo. Eu não gosto muito dessa interpretação, eu gosto mais da interpretação do Jordan Peterson, que tá aqui atrás. Esse aqui é o Mais 12 Regras para a Vida, que é o complemento daquele livro branquinho, que é mais famoso, que no caso esse é o Além da Ordem. E ele fala aqui sobre o Marduk na regra número 2, deixa eu colocar aqui pra vocês. Essa regra 2, ela se chama Imagine quem você poderia ser e mire nesse alvo com determinação. E aí ele usa o politeísmo ao monoteísmo do Marduk aqui. Diferente da interpretação do Norman Cohn, o Jordan Peterson fala o seguinte: nós tínhamos dois deuses inertes, primordiais, antigos, que era Tiamat e Apsu, e aí, de repente, eles dão origem a deuses novos, a deuses incontroláveis, né? A deuses barulhentos, que são forças jovens e são forças semelhantes a crianças de 2 anos, né? São aquelas forças
realmente imparáveis, enérgicas, que são barulhentas e tal. E aí é o momento que o Apsu decide eliminar, né? Ele já fica de saco cheio, o pai fica de saco cheio com a criançada barulhenta e ele decide eliminar todo mundo. A Tiamat, inclusive, que é a mãe, ela impede, ela fala, não faça isso e tal. Mas nesse meio tempo, um dos filhos, que é um dessas forças barulhentas, jovens e tudo, decide matar o pai, que é o momento que realmente o Ea vai lá e mata o Apsu, que era essa força antiga. O que a gente vê nesse mito é uma força de uma criança de 2 anos, uma força jovem, que vai lá e mata o pai. Ou seja, eles não controlam os próprios impulsos, eles não têm controle das próprias ações e vão lá e causam um caos total, assim. O que já era um caos antes volta a ser um caos agora, porque aí a Tiamat se revolta completamente, né? A deusa do caos, ela já começa a se revoltar, une um monte de monstros, assim, pra acabar com aquelas forças e todo mundo fica morrendo de medo. Tanto é que eles precisam eleger uma outra pessoa, né? Eles precisam eleger um deus mais forte, porque todos aqueles outros deuses jovens estavam morrendo de medo. Falaram, ai meu Deus, o que a gente pode fazer, né? Somos apenas pequenas crianças, assim, e agora a deusa do caos tá irada com a gente. E aí nessa, o Jordan Peterson ele vai falar o seguinte, a negligente destruição da tradição, que é a destruição do Apsu, essa destruição da tradição é o convite ao ressurgimento do caos. Quando você destrói uma tradição por uma coisa nova, barulhenta, movimentada e jovem que não se controla, você ressurge o caos. Quando a ignorância destruir a cultura, surgirão monstros, que é justamente o que a gente está vendo hoje. O que o Norman Cohn fala que é a juventude melhorada, né? O que o Marduk vem representar a nova juventude e tal, o Jordan Peterson fala, não, o Marduk, ele é uma força jovem, mas é uma força que aprendeu a controlar os seus impulsos nervosos. É uma força que, diferente dos irmãos, sabia o que estava fazendo, era atento, era cuidadoso. Tanto é que ele faz um trato com os deuses, ele fala, olha, eu vou lá derrotar a deusa, mas eu quero ser o deus principal. E depois, quando ele ganha esse título, ele toma as rédeas dos próprios impulsos e estabelece as responsabilidades de acordo com o que ele deveria. E essa história, ela é repetida várias vezes. Veja, é talvez a primeira narração do mundo, né? A primeira história escrita no mundo. E ela é repetida todas as vezes. Com bravura, com visão, com coragem, dominando seus impulsos, você derrota qualquer coisa, qualquer caos, qualquer serpente. É a história de Aquiles, é a história de Odisseu, é a história dos Vingadores da Marvel, é a história de São Jorge o Dragão, e isso tá tudo aqui, inclusive, no livro do Jordan Peterson. Bom, gente, como conclusão, vejam como uma narrativa antiga serve para diversas coisas e como você consegue, falando agora diretamente para os professores ou pais educadores, como dentro de uma narrativa você consegue tirar tanta coisa maneira para ensinar para as crianças. Você consegue falar sobre o imaginário, né, a mentalidade daquele povo, você entende por que tem o exaltamento da Babilônia, né, porque o Enuma Elish, ele exalta a Babilônia, explica por que nós temos um deus padroeiro nas cidades, né, exalta o deus padroeiro da cidade, explica como é que foi dominado esse caos primordial, como foi criado esse mundo ordenado, diversos símbolos aí que a gente pode trazer em apenas uma narrativa que a princípio parece uma coisa meio bobinha, né? Eu sei que esse vídeo já tá longo, mas eu já vou aproveitar e contar também sobre o Gilgamesh, que é outra história da Babilônia, da Mesopotâmia, aliás, que também foi escrita em cuneiforme e também tem uma narrativa muito legal, que é um rei que está em busca da imortalidade. Todos os livros são divididos em tabuinhas, tá? O Enuma Elish também é dividido em tabuinha, porque são literalmente tabuinhas, o livro foi escrito em tabuinhas. Uma tábua. A história foi escrita aqui. Aqui é uma outra história que as crianças gostaram muito, tem até uma adaptação que eu vou trazer a leitura delas depois, porque é um livro difícil de achar. Ele foi adaptado pela Ludmila Zeman, né, em 3 livrinhos ilustrados, e ela inclusive foi a que ilustrou com as ilustrações lindíssimas, com padrões da Mesopotâmia, assim, parecendo os murais dos antigos. Nossa, muito louco, muito legal. Fica aí a dica pra vocês. Mais pra frente vocês já sabem que tem um vídeo novo. Eu espero que você tenha gostado e vejo vocês numa próxima. Tchau, tchau!